Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, canal de identidade e também parceiro do canal Futura. Você que está aí em casa, já ouviu falar em resiliência? Pois é, esse termo vem da física. Resiliência é a capacidade que um objeto tem em voltar ao seu estado normal depois de resistir a algum tipo de pressão física. Na psicologia, resiliência quer dizer a capacidade que nós temos de lidar com problemas, resistir a pressões e até mesmo nos adaptarmos aí às mudanças. Pois é, resiliência é o tema do nosso programa de hoje. E para debater esse assunto, os nossos convidados aqui no estúdio de hoje são Gustavo Melo Quemelo, psicólogo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Tereza Moraes, especialista em recursos humanos. Tudo bem, Tereza? Boa tarde, tudo bem? Grata pelo convite também. Muito obrigada. Gisele Nogueira, professora de Educação Física, nossa professora aqui da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. E também o Cristiano Smiderli da Rosa, massoterapeuta e instrutor de yoga. Bem-vindo, Cristiano. Gratidão. Tudo jóia? Bom, vou começar então falando com você, Gustavo. Como é que a gente pode definir? Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é resiliência. Bom, segundo a psicologia, né, a resiliência então trata da capacidade do ser humano de passar por situações adversas, né, de vulnerabilidade e risco social, podendo superar sem trauma ou superando o trauma, né? Então trata de uma habilidade, né, que as pessoas encontram para ter um segmento de vida, né, com harmonia, com amor, com dedicação, né, podendo superar, então, né. Manter o equilíbrio. Mantém equilíbrio. Pode sim ter aquela situação assim onde perca um pouquinho do controle, mas não é uma coisa que vai se manter, né. Então é uma situação onde a pessoa, mesmo com a dificuldade, né, que todo ser humano tem, ela consegue superar. E sempre com questões também externas que ajudam, né? Seja família, trabalho, profissionais, cursos, oficinas, outros profissionais de outras áreas, né? Tudo contribui para a resiliência, né? Porque é a capacidade também de se integrar com a sociedade, com os outros, né? Então, para a psicologia tem esse sentido, né? Do contato do ser humano, né, com a sociedade e dela poder tirar o melhor mesmo que as coisas sejam adversas, né? Muito bem. Tereza, a área da administração pegou esse termo, né, da resiliência aí para se falar principalmente quando se lida com gestão de pessoas, gestão de mudanças. Exatamente, e eu diria que até complementando a fala do Gustavo, nessa área de comportamento humano, a gente vai um pouco além dessa questão da propriedade dos materiais da física, né? De voltar ao seu estado natural, quer dizer, a gente nas organizações fala muito em crescimento, né? Esse crescimento ele reflete muito em novas habilidades, em novas capacidades, uma nova forma de lidar com problemas. Então, isso tudo vai refletir em processos de crescimento. Nosso próprio crescimento na organização, que às vezes é mais fácil da gente medir por um crescimento, por exemplo, de cargo, né? Sair de uma linha executiva e assumir um cargo de gestão. Então, você impreterivelmente vai ter que passar por habilidades, desenvolvimento de habilidades como a da resiliência. Então, a gente diz que o ser humano ele é infinito em possibilidades, em recursos, então a gente, diferente daquela propriedade limitada dos materiais de voltar, né, sem sofrer essa, quer dizer, sofrendo uma pressão, voltar ao seu estado original, a gente pode ir além, a gente quer crescer com isso, né? Pode voltar melhor. Pode voltar melhor do que estava, exatamente, esse é o objetivo. Muito bom. Gisele, no esporte, então, resiliência está em tudo, né? Desde aquela pessoa que está aprendendo uma nova modalidade até um atleta de alta performance, que tem que ser resiliente todo dia, né? Isso, se fala muito no esporte a resiliência nos atletas de alto rendimento. São aqueles atletas que participam de competições mundiais, Olimpíadas, então temos muitos exemplos de vários ciclos olímpicos do mesmo atleta. Por exemplo, lá em 2004 foi campeão, aí por 4 anos, 2008, ele nem classificou, aí volta 2012, melhor que 2004. Então tem ali tem 3 ciclos olímpicos, às vezes que tu avalia uma mesma pessoa e ela faz isso que a Tereza falou, ela melhorou o que ela já tinha, né? E passou por várias situações de estresse, de lesões, porque hoje no esporte a gente trabalha muito a resiliência pós-lesão.
Porque o atleta às vezes não sabe lidar com isso. Tem atletas que sabem, saem muito bem. Que nem o Ronaldo Fenômeno é um exemplo assim gritante no esporte de como ele superou isso. E diz assim, ó, esse atleta é resiliente, porque teve uma lesão fortíssima no joelho, se tratou anos depois, campeão da Copa, e teve outros títulos, né? Então, o atleta em si, principalmente o de alto rendimento, ele é muito exigido. Então, essa habilidade de ser resiliente, ele é treinado, ele tem que ser treinado para isso. Para se superar, para melhorar. No esporte, a gente trabalha bastante que para tu ser resiliente, tu tem que estar constantemente se superando. E não é eu superar o meu colega, é eu me superar. A gente conversava sobre o eu, sobre nós, sobre... Não, mas tu tem que ser um melhor a cada dia que tu treina, a cada objetivo que tu traçou. Tu chegou naquele objetivo, tu já tem que traçar um novo objetivo, porque aquele ali já passou. Né? Então, a gente trabalha a resiliência nisso, para tu se superar sempre. E o se superar sempre não quer dizer que tu sempre vai ter uma superação, sempre vai ser vencedor. Nessa fase, tu tem muitas derrotas. E é ali que tu consegue absorver algo de bom para se tornar resiliente ou cada vez mais resiliente. Quer dizer que vai saber lidar com a derrota também, né? Tem que saber lidar. Com as Mas, frustrações que nem também. o Gustavo falou, às vezes tu não sabe lidar no primeiro momento. Tu não precisa saber lidar no primeiro. Perde, chora. Perde, chora, eu vou desistir, não é isso mais o que eu quero fazer. Aí tá, passou essa fase, né, de sofrer a derrota, é o que a gente diz, aí tu te concentra. Bom, passado isso, o que eu posso fazer daqui para frente para eu continuar com o meu objetivo? De fazer uma marca melhor, de ter resultados melhores, né? Então, a resiliência é algo que eu, na minha visão, vejo que ela pode ser, tipo, desenvolvida, treinada. Muito bom. Cristiano, e no yoga, hein? O yoga ensina a gente a ser mais resiliente? O que você pensa a respeito disso? Com certeza. Né? Se conhecer, né? É muito difícil. Né? Conhecer como o corpo funciona, como eu me alimento, como eu estou pensando, o que eu estou sentindo, é muito difícil. Poder agradecer também pelas coisas ruins, pelos tombos que tive, né? E me fortalecer em cima disso, né? Então, tudo isso volta para o eu, ser resiliente em cima das dificuldades e realmente tirar o melhor, né? Porque a vida é transitória. Tudo que os olhos enxergam é matéria, e essa matéria é transitória. Então, muitas vezes nos apegamos a coisas que já passaram. Como o momento que cheguei aqui hoje já faz parte do passado, não tem como eu me agarrar. E viver o presente, entender como eu estou pensando, como eu estou me alimentando, como eu estou cuidando do meu espaço sagrado, que habito, que é meu corpo, é muito difícil, né? E realmente reconhecer isso, que sou eu comigo mesmo, e aí sim, o outro... é muito difícil, porque o outro sou eu e eu sou o outro. Mas geralmente eu vejo o outro, o agente, e nunca olho para o eu. Né? E o segredo é o eu. Né? E automaticamente, quando eu estiver bem, o outro naturalmente vai estar bem também. Né? Então, vivemos o passado, manipulamos o futuro e não estamos no presente. As expectativas nos sabotam. Né? Então, viver o presente é tudo que a vida te dá, porque é o melhor presente que a vida te dá, é o presente. A cada dia que a gente acorda, a vida nos dá uma nova chance. E a gente nem sabe se esse dia vai chegar no fim. Né? Então, agradecer pelo que temos é tudo. É isso. Muito bom. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber como as pessoas lidam com as questões das crises, da pressão do dia a dia, e tem respostas muito interessantes que a gente vai conferir agora. Como é que o senhor costuma enfrentar as dificuldades da vida, as crises que aparecem de forma inesperada? Trabalhando, eu junto o papelão, né, de carrinho, eu tive que fazer isso, eu trabalhava em carteira assinada de caminhão e agora eu tive que juntar papelão. Tem que fazer, tem que trabalhar. Sempre com bastante perseverança e atitudes, né? Não dá para ficar parado. Se organizar, não dá dessa forma, vamos tentar de outra.
tranquilidade. É difícil, mas a gente tem que ter força. Mas com fé, a gente tem que conseguir resolver. Tendo esperança, né? A gente vai levando. Se tu tiver pensamento negativo, pior, né? E não adianta se estressar, chorar, espernear, não vale a pena, né? Tem que ir à luta e passar por cima, né? Tem que ter paciência, calma, porque tudo se resolve. A gente aprendeu a conviver com a situação. Qual é a dica para manter o equilíbrio entre as dificuldades da vida e a necessidade de luta? Bom humor. Acho que bastante fé, né? Manter a calma. Procurar controlar as emoções da gente. O negócio é ter tranquilidade pra gente não ofender quem não deve, né? Com o passar do tempo a gente vai adquirindo mais experiência e sim, aí mais tranquilidade. Viver dia a dia. Muita força. Sem força a gente não consegue nada. Hoje eu tenho minha casa para morar, tenho uma comida boa, tenho uma cama boa para dormir. Eu não me preocupo mais. Tá aí, o que vocês acharam das respostas, hein? Muita coisa, muita sabedoria aí, né? É bastante sabedoria, eu achei que o pessoal, ele fala, o pessoal, os primeiros entrevistados ali falaram que não adianta, é trabalhando, né? Então, que às vezes esse trabalhando, ele vem um pouco como uma falta de alternativas e não como uma alternativa possível, né? Então, parece que o trabalho, ele vem a ser um pouco uma fuga. E acaba, claro, né, não sendo, às vezes, uma escolha. E quando, na verdade, a gente tem, antes o Gustavo falava sobre a questão de escolhas, enfim, e eu acho que é importante a gente conseguir extrair do ambiente de trabalho também, que vai ser um cenário onde a gente vai ter inúmeros conflitos, inúmeras situações, inúmeras adversidades. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria que fosse. Então, acho que foram respostas ótimas, né? Quer dizer, trabalhando, apareceu a questão da fé também, da espiritualidade, que me parece que é um caminho que, para quem busca ampliar suas habilidades de resiliência, também é um caminho, né? Questão de fé, espiritualidade e bom humor, com certeza, né? Para lidar com, se cercar de pessoas que tenham um alto astral, que possam ter esse bom humor aí para a gente se contagiar e também se tornar uma pessoa que possa contagiar os outros com bom humor. Que a gente possa rir de nós mesmos, né? Parece que já se resolve um pouco. Com certeza. Dos nossos dramas pessoais, assim, Foi né? o que foi dito antes. Às vezes a gente acha que a resiliência na questão da perda, por exemplo, do atleta, do perder uma competição, alguma coisa assim, chorar e espernear, aquela coisa toda, mas e se for parte do meu processo de resiliência? E se eu preciso passar por isso para atingir uma evolução, né? Então acho que isso não sei qual a contribuição até da psicologia nesse sentido, como a gente lida nesse ponto, né? Aspecto, né? A gente tem que entender a resiliência como uma parte da ciência também, né? Então a resiliência não é algo do senso comum, né? O domínio do conceito e trabalhar com resiliência é algo que muitas profissões se apropriam, né? Mas existe toda uma escola que aprendeu isso aí, né? Desde 1955, a partir de um tornado que teve no Havaí, né? Werner e Smith, eles começam a trabalhar sobre essa perspectiva, porque eles percebiam que existiam pessoas que, com toda aquela situação, né, de extrema pobreza que acabou desencadeando por conta enfim, né, de toda aquela destruição, assim como a gente tem o caso aqui também de Vila Oliva, né, que destruiu tudo, aquela população está se readaptando. É um bom exemplo esse. É um bom exemplo. Não quer dizer que eles todos consigam ser resilientes, né, mas enfim, eles observaram durante 32 anos, né, então lá por 1970 eles foram ter os resultados, né. Então eles começaram com as crianças desde o pré-natal até os 32 anos de idade e foram estudando, né, o que distinguia, né, e as famílias que se adaptavam e as que não se adaptavam, né. Aí depois surge um outro grupo a partir de 1990 que ele já trabalha com um outro sentido, né, que quais são as características que se distinguem, né. Então hoje, se tu for trabalhar com um profissional que trabalha em outra área, ele não vai saber. Então ele vai dizer, eu trabalho com resiliência. Trabalha de uma forma que não é uma forma consciente, com método, né? Hoje a psicologia cognitiva comportamental trabalha esse método, né? Então ela trabalha com pressupostos, com análise do comportamento, né? Sabendo quais são os fatores que fazem ela não catastrofizar o trabalho dela, né? Que a gente tem uma pessoa que fala, tem que ficar calmo, né? Tem que
Ela diz ali, tem que ter tranquilidade, né? Então a gente vai trabalhar esses fatores da tranquilidade, né, do bom humor, né, porque são atributos que a gente consegue numa aula avulsa aqui, num esporte lá, né, mas a consciência disso perante as escolhas, ela tem que passar do bem-estar da experiência de algo que é apenas do convívio, né? Então, no método da terapia, no método dos grupos terapêuticos, né, com o embasamento da psicologia, a gente trabalha a fundo isso no desenvolvimento da habilidade para a pessoa ter consciência daquilo. Não como algo de um profissional que faz ser resiliente, mas sim como um trabalho profissional que propõe uma aquisição desse comportamento resiliente, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado no que é o senso comum, no que é a apropriação de outras profissões, do que é o aporte científico, né? Hoje em dia, quem trabalha com uma cirurgia é um médico, né? Então todos respeitam que o médico possa fazer a sua cirurgia. Então seria importante que também as outras profissões, né, entendessem um pouco da psicologia no sentido de entender que tem que encaminhar para o profissional, né, e respeitar ele, né? A gente vê profissionais de outras áreas trabalhando com atletas, por exemplo, né, chega um ponto que o atleta ele já não tem mais eficiência, né, dentro do comportamento, porque aquilo esgota ele, né? Então precisam de profissionais. A gente tem o caso de clubes aí que buscam acesso para chegar nos níveis de máximos, né, dos seus esportes, e eles não trabalham com um profissional que auxilia o atleta no seu desenvolvimento e principalmente na ação, né, do esporte de alto rendimento, né? Gustavo, então, esse foi o teu trabalho de conclusão de curso em psicologia. O trabalho de conclusão de curso ele fala sobre 10 anos em pesquisa, sobre os diversos temas que a psicologia apresenta como desencadeadores da resiliência, né? Então a gente sabe, por exemplo, que uma oficina de literatura e arte ela proporciona resiliência, que o esporte proporciona resiliência, né? Mas quais as habilidades que são trabalhadas dentro da oficina de arte? Isso talvez o artista ele possa compreender que aquilo faz bem, né? Mas como é que ele vai trabalhar aquilo? Será que a busca pelas cores ou o modelo ou talvez a expressão da arte ou que tipo de arte que se usa, né? Pode desencadear mais ou menos, né? Ele vai avaliar isso aí também, mas cabe também compreender que a resiliência acontece de uma forma assim sem querer, ela acontece também, né? Mas também existe uma forma de desencadear isso com consciência, né? Podendo ensinar a pessoa a propagar isso, né? Então, é importante que se tenha o profissional de psicologia trabalhando nas equipes de esporte, né? Existe, sim, a necessidade que a gente possa estar trabalhando dentro das unidades básicas de saúde, principalmente no município de Caxias do Sul. Acho bom que se avalie isso, né? Porque a gente necessita e não se tem, né? Que as empresas realmente proporcionem, né, que os seus funcionários possam ter o atendimento psicológico e que a sociedade procure isso. Enquanto a sociedade não quiser refletir sobre o seu pensar, sobre o seu comportamento, a gente vai ser massa de manobra de todos. Então tem que exigir isso, né? Enquanto a gente está levado a só o entender do físico, da sensação, a gente vai ficar sendo drogado, né, por substâncias, a gente vai ficar tendo toda essa imersão aí que tem do material sobre a vida das pessoas, né? Então, isso não é resiliência. Ficou alerta aí. Cristiano, tem um ditado que diz assim, que não importa o que acontece conosco, mas sim a forma como nós reagimos a isso. Você concorda com isso ou não? Com certeza, porque dentro da psicologia, a psicologia ensina muito a trabalhar o outro, né? Mas dentro do estudo do yoga, do tantra, por exemplo, estuda-se a biopsicologia, que volta para o eu. Entender como eu estou me alimentando, como eu estou me movimentando, né? O Gustavo falou sobre compreensão, entender que a compreensão anda longe do entendimento. Eu só vou compreender quando eu falar somente as minhas experiências, falar por mim mesmo, né? Entender de onde estão vindo os medos, de onde estão vindo as dores, né? O que eu fiz comigo e como realmente eu posso criar o próprio antibiótico para minha autocura, mudando os padrões, os condicionamentos, o qual eu fui colocado ao longo de uma vida. Como eu me alimento, como eu me movimento, porque é muito difícil olhar para mim e entender, sim, que eu errei em cima de uma expectativa e que está tudo bem. E agradecer pelas minhas ignorâncias, pelos meus tropeços, né?
porque faz parte do meu aprendizado. Então, realmente, em cima de tantos erros, eu compreendo a minha caminhada e posso falar por mim mesmo. Gisele, a gente viu esse fim de semana, enfim, na grande mídia, reportagens aí sobre jogadores de futebol com depressão, por causa de lesões que enfrentaram, enfim. Existe muito isso no esporte também, o lado da vitória, como você falava, mas também o lado da derrota. E é aí que a pessoa tem que buscar dentro de si alguma coisa. Assim, como o Gustavo falou, é importante dentro do esporte ser trabalhado a psicologia esportiva com um profissional. O que dizem muito dos profs de educação física? Que é um pouco pai, um pouco mãe, um pouco psicólogo, um pouco de tudo. Mas, na verdade, para tu realmente ajudar alguém, tu tem que entender muito bem do tema. Então, a gente até dá um conselho aqui, um conselho ali, mas tu entrar na cabeça de alguém e dar um chacoalhão, que nem a gente diz, às vezes a gente não consegue nem encostar nela. A gente tem o esporte, né? Desculpa te interromper assim, mas a gente tem o esporte como um dos fatores que desencadeia a resiliência. Então as pessoas buscam o esporte para superar aquelas coisas às vezes em casa. Então é um sonho, por exemplo, do brasileiro que seja um jogador de futebol, sim, que surja com aquele arquétipo do herói, né? E a partir disso, então, dê conta de ficar milionário, ajudar a comunidade, tudo isso, né? Então, é uma pressão. A própria família cria essa expectativa num filho de que, olha, esse vai salvar a família. Frases que a gente ouve trabalhando no esporte, que entra com 4, 5 anos numa escolinha de futebol. E tem que ser o melhor. E tem que ser o melhor, mas ser o melhor depende de muitos fatores, né? Que pesado isso, né? Ser uma criança, melhor, né? Porque é a competição, né? Então, tem a questão também para o professor, né? Então, o professor que tem que mostrar o seu resultado, né? Então, ele também é cobrado pelo alto rendimento, né? Dentro dos clubes de futebol, hoje a base ela tem um pouquinho do trabalho da psicologia. E mesmo assim, não existe uma cultura do gestor do esporte de realmente entender que o que vai fazer o jogador ter o alto rendimento é a noção dele de poder ter coragem de enfrentar as coisas e adquirir novas habilidades, né? Então, o profissional de educação física, ele é pressionado no rendimento físico, onde ele tem que dar conta das questões táticas que ele trabalha, mais as questões físicas, né, da preparação física, e ainda fazer um terceiro turno em cima disso como psicólogo. Não, ele não pode, né? Porque ele, além de não ter o saber, ele vai estar ocupando várias posições ali que talvez não seja saudável para o atleta, né? Pensa, se o atleta tem um problema com o clube ou o técnico, né? Ele vai falar com o técnico o problema dele, ele não vai jogar para o técnico, ele não vai jogar para o clube, né? Então, um profissional de psicologia dentro de um clube, ele vai fazer com que aquela pessoa possa ocupar o melhor espaço que ela precisa lá e saber render indiferente do extracampo, né? E o extracampo vai ser a motivação para ele, inclusive a relação que tem, né? O que aconteceu com o Brasil ali na Copa, que o Felipão foi o técnico, né? Ele pegou toda a análise que existia comportamental dos atletas, ele utilizou a psicóloga, né, para fazer foi uma psicóloga, não lembro o nome dela agora, mas quem procurar vai saber que foi feito por uma profissional. Então ele traçou todo o perfil de todos os atletas. Ele é um ótimo técnico, ele é um bom motivador. Ser motivador não é ser psicólogo. Motivar, nossos padres motivam, os nossos pastores motivam, né? Os professores motivam, minha mãe me motiva, o pai da gente motiva, meu pai me motiva, enfim, nossos filhos nos motivam também, né? Então, ser motivador ou cobrar não é trabalhar a psicologia, isso é do humano cobrar, isso é uma relação que, só um pouquinho, foge um pouco do olhar da profissão e da atitude, né? Então, se ele tivesse feito todo o mapa, né, que ele fez de todos os atletas e ter trabalhado profundamente em cada um naquele período de preparação, teria sido um outro resultado, né? Claro que a gente tem aí teorias da conspiração que dizem que o Brasil vendeu a Copa e tal, né? A gente entra num assunto muito nebuloso que existe sim no futebol, né? Um dos pontos que existe essa venda de jogadores, né? Então é muito duvidoso o ambiente de futebol e o profissional de psicologia
tem sabedoria para lidar com essas coisas também, com esses acertos. Os profissionais podem fazer suas escolhas, né? Então tem que existir um momento onde não se deixe de olhar o rendimento, tanto na empresa quanto no esporte, que são muito semelhantes, né? O comportamento da empresa e do esporte, todos são por rendimento. Nenhum está ali para dar colher de chá para ninguém, todo mundo quer resultado, né? Fora o esporte de formação, que aí a gente entra com as questões da pedagogia e da educação, que também proporcionam resiliência. Então, resumindo, né? Dando um fechamento assim, é importante que se tenha um ambiente pro profissional poder ajudar tanto o profissional de educação física quanto o atleta, para que eles possam caminhar juntos. O profissional ele tem que saber dar todas as orientações para o atleta chegar lá no momento e saber executar tudo aquilo que é necessário. Tem gente que não escuta porque tem muito conflito, tem gente que não faz porque não consegue sair do seu próprio eu, né? Então a psicologia, com o seu estudo que vai ao eu, né, que faz essa imersão do eu, da existência do ser, do seu corpo, da sua relação, do eu, do outro, da sociedade, né? Então ela traz esse apontamento para que se procure os progressos da vida, né, esse alcance. Muito bom. Gente, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo para não perder o fio da meada aqui, porque o assunto está muito bom. Em seguidinho a gente volta falando mais sobre resiliência. Até já! Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UXTV, canal de identidade. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, para falar sobre a questão da resiliência. Mas antes, a gente vai chamar agora o nosso VT promocional em homenagem aí ao mês das crianças e ao mês dos vovôs. Você já participou? Então se liga aí na promoção que está nos últimos dias, olha só. Em outubro comemoramos o Dia da Criança e daqueles que foram crianças há mais tempo. É também o mês do idoso. Pensando nisso, a UXTV está com uma promoção especial. Nós vamos escolher as 2 melhores fotos de um momento marcante entre avós e netos. As 2 imagens mais criativas vão levar para casa um vale-compras de R$200 da loja Chalé Kids. E para os vovôs ou vovós, tem dia de beleza no estúdio Jefferson Hoffman, com direito a corte de cabelo, escova e sessão de cromoterapia. Para participar, basta enviar a sua foto pelo nosso Facebook e curtir a nossa fanpage. A promoção vai até o dia 27 de outubro e o resultado vai ser conhecido no Rede Armazém do dia 31. Então, capriche no clique e boa sorte! Tá aí, participe, ainda dá tempo. Gisele, a gente estava falando anteriormente aí da questão dos jogadores de futebol com depressão. É muita coisa para um atleta dar conta, né? Essa questão emocional, a questão física. Bastante, principalmente aqui no Brasil, né? Que se fala que é o berço do futebol, são os melhores jogadores do mundo. Dizia-se, né? Até hoje em dia está tentando ser o melhor do mundo de novo. Mas o que acontece? É muita pressão desde o início, desde quando são pequenos, na família. Muitos desses jogadores têm uma história de vida de situações com várias adversidades. Sem pai, sem mãe, criado pelo avô, enfim. A história do Cafu, que eu acho incrível, ele fez não sei quantas peneiras. Olha quantas vezes ele foi testado ou desafiado para chegar lá a erguer uma taça de campeão do mundo. Então, assim, eles são muito cobrados. E não é naquele período que eles entram num time grande, ali no juvenil, juniores, enfim. É desde criança. Quando começa a jogar isso, é pressão em casa. Tipo, cria-se a expectativa, mas não se pensa em frustração. Tu pensa em que tu tá criando um atleta e que esse atleta ele vai ser o melhor do mundo. E aí tu não tem um trabalho
para trabalhar, tipo, o psicológico dele, trabalhar a cabeça, quais são as vitórias que ele vai ter, os obstáculos que ele vai ter que ultrapassar para atingir talvez 1 ou 2 vitórias na vida dele. Para um atleta, uma vitória é tu ser campeão do mundo ou tu ser campeão olímpico, são 2 só. Né? É isso que um atleta de alto rendimento ele tenta chegar. Então, trabalhar a cabeça de uma forma que ele fique saudável, com tanta coisa que ele vai passar ao longo do tempo, sozinho ele não consegue. Então, a parte do professor, do técnico, a gente fala em motivação, a gente motiva, vamos lá, não desiste. Mas isso não é um trabalho de psicologia, isso é um trabalho de motivação. E aí todo mundo pode fazer esse trabalho. E nos jogadores de futebol, do alto rendimento, é muito dinheiro envolvido, é muita pressão, é muito patrocínio, que eles acabam perdendo. Aí tu chega num status que tu tem o que tu quiser, tu pode comprar o que tu quiser, tu pode ir aonde tu quiser. E aí o que acontece? Tu te lesiona. E aí tu não tem como recorrer, aí tu volta para casa. Geralmente eu não voltaria para casa, que é da onde tu começou, né? Tu tem que parar da onde tu tá e pensar, bom, o que aconteceu comigo até agora e o que eu posso fazer? Nesse momento, alguns jogadores sim buscam ajuda profissional, enfim, mas a grande maioria não. O que acontece? Eles voltam para casa, eles se refugiam com a esposa, né, com os mais próximos, que não é o ideal. Talvez aí venha a depressão. Nós temos 2 casos, né, de 2 atletas, um que tu citou, que é o Ronaldo Nazário, né? Desde a categoria de base ele já se mostrava resiliente, né? Um atleta que começou no gol e na zaga, né? Então você imagina que ele não deu certo no gol e na zaga e foi o melhor atacante do Brasil, né? E ainda é, né? Agora o Neymar aí está se destacando também, mas então ele começou lá atrás, né? E para quem já trabalhou com futebol, entende o futebol, já jogou, entre os meninos, né? Quem joga atrás ou joga no gol, às vezes é o menos habilidoso, né? Aquele que fica para depois, sabe? Então um atleta sair lá de trás, onde era deixado para depois, né? Para ser o melhor, então isso mostra um comportamento bem resiliente, né? A família sempre presente, os pais, né? Isso é importante falar, né? Em relação a outro atleta que já não foi resiliente, é o Adriano, né? O Imperador. Esse atleta ele já descambou para o lado da depressão, para o lado da adição, né? Que a adição e a depressão têm um aspecto muito ligado, né? Entre um e o outro, né? Eles têm uma correlação muito forte. Então, o caso do Ronaldo, né? No período em que ele teve as lesões dele, ele procurou o quê? Os melhores tratamentos, né? Ele procurou equipes, ele procurou profissionais, né? Ele viu onde ele melhor poderia estar posicionado no Brasil, quais os clubes que poderiam dar a melhor mídia para ele, então ele teve assim um entendimento muito melhor, né? O caso do Adriano, ele se refugiou no morro, né? Ele se refugiou no tráfico, enfim, né? Com os companheiros dele ainda do tempo de infância dele, né? Então isso fez com que ele realmente estivesse exposto ao risco, que é um dos fatores de adversidade, né? Que é a droga, né? Então nenhum fator assim de um uso mais recreacional, né? E sim com um uso de adição mesmo, né? Então é complicado de fugir da realidade e realmente se acabar, né? Então o comportamento resiliente ele não vai à degradação, né? Ele salva a pessoa da degradação, ela procura pontos de ancoragem para poder, né, se relacionar e ter. Então a gente vê muitos evangélicos presentes no futebol, né? Então aquela coisa do culto, né, trabalha a motivação, trabalha toda essa possibilidade, né? Mas aí a gente entra num embate que falseia o próprio pensar do atleta, né? Se eu coloco tudo em Deus, Deus é para todos, né? Então é um pensar lógico isso, né? Se Deus é para todos, né? Todos nós temos um espaço perante Ele, né? Por que um clube vai ter maior bênção do que outro, né? Aí a história do Campeonato Baiano, né? Aí tem uma questão seguinte, se Deus quer, onde é que está a responsabilidade do atleta? Acho que todo gestor de futebol tem que se perguntar isso, todo gestor de esporte tem que se perguntar isso. Tu tens um profissional que tem que render. Aí a gente deixa como liberdade de escolha a religião, que tem que ter, mas não trabalha a parte psicológica. Então, Deus acaba sendo um bode expiatório, Deus não quis. Peraí, o cara foi para a noitada, encheu a cara, né? Tá trabalhando de ressaca, sabe que tem agora 10 jogos aí para poder chegar no alto rendimento de tudo aquilo que é esperado, né? Peraí. Então a gente tem que ter consciência mesmo, né, das coisas. Com certeza. Tereza, você
trabalhando até num livro que fala um pouco disso que o Gustavo traz. Toda ação tem uma reação, né? Isso. E uma resposta trazer para consciência, né? Exato. Na verdade, até eu acho que só para fechar o parênteses aqui, eu acho que, infelizmente, o trabalho que a Gisele fala que não é feito, não é trabalhado a cabeça do atleta, assim como nas organizações a gente também vê essa deficiência, porque a gente não entende esse trabalho como uma questão de saúde, né? Então, isso eu acho que é importante a gente voltar o nosso olhar por uma questão de o meu desenvolvimento como pessoa é uma questão de saúde. Então, a gente acha que saúde, às vezes, é muito mais só aquela coisa do corpo, né? De estar bem fisicamente, mas mentalmente, como eu me encontro, né? Mentalmente, como eu estou. Que condições psíquicas eu tenho para avançar na minha carreira, ou como atleta, ou qualquer que seja a minha profissão, né? Então, isso é muito importante. Mas quanto à questão que tu comentaste, o que a gente tem trabalhado ultimamente é o processo, é a tentativa de buscar essa consciência no intuito de transformar a reação em resposta, né? O que significa transformar essa reação em resposta? A nossa natureza, ela é uma natureza reativa, né? Então, a gente tem essa origem, claro, em até situações de infância mesmo, né? Que são situações a que a gente nem sempre é exposto, mas que a gente acaba percebendo. Situações de rejeição, de exclusão, de humilhação, independente da estrutura familiar que se tenha, né, ou da circunstância a que a gente é exposto, mas é uma percepção que a gente tem. E isso, na nossa vida adulta, acaba refletindo em situações onde a gente vai ter uma reação, muitas vezes não resiliente. Então, o que a gente tenta fazer em trabalhos de coaching, em treinamento, justamente é inverter essa questão de como a nossa resposta, ela passa pelos nossos sentidos. Porque uma vez que eu não consigo pensar antes de reagir, né, aquela reação ela é impensada, a gente acaba tendo aí duas situações, aí dois resultados que podem ser, que são negativos, né? Que é uma resposta agressiva, né, uma reação agressiva, que ela então vem, enfim, com a emoção da raiva, vem com toda uma força, que a raiva é uma emoção muito forte, né? Então, isso dentro de uma relação, inevitavelmente, seja profissional, seja uma relação afetiva, em família, ela vai acabar gerando um desgaste, que poderá ser corrigido ou não, né? Mas, geralmente, a maior parte das vezes não é, ou não é bem resolvido, né? Ou ainda a frustração, que é aquela sensação incapacitante, quer dizer, me deparei com uma situação adversa, com uma dor, ao invés de usar como uma oportunidade de triunfo, de superação, a gente acaba se frustrando e se sentindo incapacitado de fazer isso, voltar a fazer aquilo novamente, né? Então, a gente vai ter aí resultados da relação conosco mesmo, como o Cristiano trabalha muito bem, a nossa relação conosco mesmo, de uma sensação incapacitante, ou em relação ao outro, que vai ser aquela negatividade. Olha, não vai lá e não faz porque não dá certo, porque... Então, nas duas situações, tanto na questão da agressividade como uma reação automática, como na questão da frustração, que acaba gerando medo, a gente acaba tendo uma atitude não resiliente, repelente, quer dizer, as pessoas acabam se afastando da gente e a gente às vezes não sabe por quê e começa a julgar essas pessoas e aí, né, é uma bola de neve, as coisas acabam saindo do eixo, né? Uhum. Cristiano, concorda com isso que a Tereza está falando mesmo, dessa coisa da gente reagir, primeiro sentir, agir por impulso muitas vezes, se perder nisso, né? Com certeza, tudo já começa desde o nascimento. Quando o cordão umbilical é cortado, é o símbolo do vencimento da morte e início da vida, mas automaticamente o relógio biológico é acionado e a contagem regressiva para a morte começa de novo. O quanto a gente se agarra ao tempo. As curvas da idade são bem visíveis, a gente não tem como bloquear isso. O quanto a gente aceita realmente as curvas da idade. E por mais idades que temos, somos eternas crianças. Aprendendo a todo momento, somos eternos aprendizes, né? E quando antes citaram sobre o palhaço também, o palhaço é um bom exemplo. O palhaço está ali para mostrar que somos seres humanos, que a gente erra, que a gente acerta, que a gente cai, que a gente levanta, que a gente ri, que a gente chora, né? Somos assim. E o quanto a gente aprende com tudo isso, né? Ser resiliente é isso, aprender. E aceitar, né, as curvas da idade e também as perdas. E quando aceitamos mesmo as perdas, descobrimos que não tem perda, a gente só ganha. Isso eu acho fantástico, essa visão eu acho fantástica, porque realmente assim, a própria atitude não resiliente,
muitas vezes ela é uma imaturidade, né? Porque as coisas não saíram como a gente queria que fosse. E às vezes a gente tem uma teimosia em alguma coisa que eu queria que fosse e não era para ser, ou enfim, não é por esse o caminho. Talvez não tenha que ser zagueiro, talvez eu tenha que jogar no ataque, mas o importante é persistir de alguma forma. Então, às vezes a gente tem essa mania ou essa teimosia que é tão própria do ser humano em manter essa característica infantil, né, de relutar ou de ter uma atitude impulsiva ou agir de uma forma que acabe trazendo prejuízo a alguma relação, porque a gente não entende o nosso próprio processo evolutivo na vida, né? Chorar, espernear não adianta, né, que nem alguém falou. Gente, olha só. 4 minutos para o final do programa. Eu quero deixar 1 minuto para cada um para a gente fazer as amarrações finais. Gostaria de propor, como é que a gente pode ser mais resiliente? Como é que a gente pode tentar trabalhar nisso? Quais são as chaves aí? Quem é que quer começar? Tem vários caminhos, eu posso começar. Eu acho que a gente não consegue fugir da espiritualidade, né? Cedo ou tarde a gente vai encontrar um caminho que a espiritualidade nos sirva e que nós possamos servir de alguma maneira. Com certeza a questão de buscar meditação, buscar uma forma da gente entender o nosso corpo como um templo justamente, né? E acho que a gente se cercar de pessoas maravilhosas, pessoas que possam dar sentido à nossa vida, eu acho que isso também é uma forma da gente justamente se inspirar e buscar ser inspiração para outros também. E a boa notícia é que a resiliência ela não é não é um traço de personalidade imutável, não é uma estatura, cor de olhos, né? É uma coisa que a gente pode desenvolver a cada dia. Muito bem. Cris? Então, não se pode começar o que já teve início antes. Nem se pode temer o fim daquilo que não se conhece. A liberdade e a prisão não têm significado algum, né? Então, muitas vezes eu me prendo a coisas que não posso modificar e insisto em modificar essas coisas. E as coisas que posso modificar simplesmente não quero. Então, fico preso e acho que estou livre, me apegando a tudo que os meus olhos enxergam. E tudo que os meus olhos enxergam é só matéria, que está em transição. E se de verdade quero enxergar, eu tenho que aprender a fechar os olhos e estar comigo. E aceitar as coisas como são. Porque, por exemplo, no casal, ninguém vai ficar bonito para sempre, ninguém vai ser bom de cama para sempre. O quanto realmente o casal está, o quanto um é companheiro do outro, o quanto um mostra para o outro o que o outro não enxerga. E simplesmente estão ali, se cuidando por amor e com amor. Ok, Cris. Obrigada. Gisele? Bom, acho que a gente tem que se conhecer um pouquinho sobre autoconhecimento. É algo que todo mundo tem que buscar um pouquinho. Depois disso, o autocontrole, saber lidar com as suas emoções. Ter foco num objetivo. Não adianta ter só foco. Foco no quê? Tu tem que ter um objetivo e ter um foco para atingir aquele objetivo. E sempre que existir alguma mudança, mude com a mudança, né? Então, o esporte, eu já fui atleta, então me ensinou muito. Tive sim também um profissional psicólogo específico, então assim, me ajudou muito, ajuda até hoje os ensinamentos que eu tive enquanto atleta. Então assim, e o que eu aprendi foi, se tem mudança, mude com a mudança e troque às vezes o objetivo, para tu poder trocar o foco dele também. Mas dentro desse objetivo... a gente precisa então, né, primeiro de tudo saber que existe uma luta, né, uma luta social. Essa luta que possa garantir que as crianças dentro do colégio sejam atendidas, né, por profissionais. Então, existe a questão do cargo do psicólogo na educação fundamental, né, que não se tem hoje em dia, que são poucos os locais onde dá essa ênfase realmente à efetividade. Né? Então, nas unidades básicas de saúde, a gente precisa também desse profissional para que a população possa ter o acesso, ela não está tendo, né? Para que a partir daí a gente possa entrar realmente na construção da resiliência também, né? Para ficar mais fácil, né? Também para os outros profissionais trabalharem com esse povo, né? Do que adianta a pessoa buscar espiritualidade se no eu dela ela não tem essas questões trabalhadas, ela não vai ter um bom contato com Deus, se ela não estiver estruturada bem psicologicamente. Ela vai aprender
aprender isso durante o cotidiano, mas vai demorar. Então tem uma autora que é Grotberg, né? Ela, lá em 1990 ela fala sobre 3 níveis, né, diferentes para aquisição. Né? Então ela começa com eu tenho, né? Esse eu tenho as habilidades, né? O que eu tenho para poder enfrentar o cotidiano? Né? A pessoa vai buscar essas questões, essas reflexões, pode trabalhar em terapia isso tudo, né? Poder se sentir forte para isso, né? Depois ela vai para o eu posso. Bom, então eu posso encarar isso, não é tão difícil quanto, né? Ela já começou a catastrofizar menos, né, essa situação de risco que ela está passando, né? Para depois ela dizer, eu sou capaz, eu consigo, eu fiz, né? Então a gente precisa passar por essa tomada de consciência do que a pessoa tem para enfrentar, do que ela é, do que ela pode fazer, né? Como ela faz e do que ela realmente é perante tudo, né? Então a resiliência ela tem que ter um desdobramento de lidar com as emoções, né? De poder ter um controle dos impulsos, né? A busca pelo otimismo, né? Uma análise do ambiente, né? A pessoa tem que saber até quando ela pode ir nas coisas, né? A empatia, se colocar no lugar do outro. Uma sociedade empática promove a resiliência. Quem pode dizer pelo outro, sabendo o que o outro sente porque se colocou no outro, vai saber ser um bom ponto de ancoragem para a pessoa não se desestruturar, né? Okay, e também Gustavo, a autoeficácia da pessoa, né? De realmente se sentir capaz, né? Para que ela possa procurar as pessoas e se cercar de pessoas, né? Então, são fatores que a gente trabalha, né? Muito bem. Gente, infelizmente o programa chegou ao fim mesmo. Agradeço a participação de todos vocês. Sem dúvida, é um tema muito interessante. Espero que você aí em casa tenha gostado também. A gente se encontra numa próxima. Até mais!